Eu acho que as relações sempre foram conturbadas, diferentes, porque o ser humano tem pensamentos diferentes, tem experiências diferentes. E a nossa condição de pensar, de escolher, de querer ser alguma coisa nos leva a uma zona de conflito, não de confronto. E esse conflito vai desenvolver outros pensamentos, outras ideias e vai talvez avançar no terreno do outro, o outro vai avançar no meu terreno. Mas de todas as formas, isso vai nos levar a uma condição de, de reflexão, de descobrir coisas novas dentro daquilo que eu penso ser o correto. Eu acho que o ser humano, por mais que as pessoas digam que ele está feito das relações, e é verdade, o ambiente onde ele frequenta, o seu círculo de amizade vai influenciá-lo diretamente, ele também é feito das relações que ele leva consigo mesmo. Como ele se observa, como ele interage com isso ou com aquilo, ou como ele vai entender quando alguma coisa lhe toca mais fundo, né? Então, até para que ele possa ter a condição de efetuar as 3 perguntas básicas, quem sou, de onde venho, para onde vou, ele precisa de uma perspectiva de observação, ele precisa de uma profundidade. Ele não tem como transitar nesse mundo, nessa condição que nós temos hoje, principalmente nesse mundo tão pluralizado, nesse mundo tão globalizado, sem ele ter uma condição de ver as coisas além do que elas são. Eu acho que a ignorância nos leva para uma zona de conforto, a arrogância também, porque a gente impõe ao outro determinada condição para que eu possa vencer ou convencer, e isso não é o ideal nas relações. Eu acho que o ideal nas relações é o diálogo, o ideal nas relações é você aprender com o outro, é você cultivar este aprender com o outro, né? As pessoas falam de estabilidade. A estabilidade ela não é um fim. Ela é uma busca cotidiana, ela é uma busca diária. Para você estar estável em uma relação, essa relação precisa ser cuidada. Ela precisa ser observada com carinho e ela não pode cair na mesmice, ela não pode cair no cotidiano de eu achar que o outro tem que me compreender. Muito pelo contrário. Existe um ditado na Espanha que eu gosto muito, que diz que a intimidade dá asco. E é verdade, porque quando nós adquirimos determinada intimidade com uma pessoa, nós achamos que é meu amigo, ele compreende. Não, essa é uma pessoa íntima, não precisa explicar. E não é assim. Eu acho que é exatamente o contrário. Quando você tem um amigo, é aí que você tem que cuidar. É aí que você tem que zelar para que os mal entendidos não ocorram e caso surjam, que você possa ter a lucidez e a claridade mental suficiente para expressar-se bem, fazer-se ser entendido e escutar o outro. Né? Escutar bem, pensar bem. E caso o outro não esteja conseguindo se comunicar bem, é sua parte de tentar entendê-lo. É sua parte de escutar primeiro. Né? Então esses princípios que nós cultivamos da boa relação, da estabilidade, ele vai surgir exatamente da forma como eu enxergo aquela realidade, ou até mesmo aquela relação, ou do grau como que eu vou dizer, do grau de importância, do grau de prioridade que aquela relação tem para você. É muito comum nos dias de hoje, a gente tem um amigo por um dia, um amigo por 2 dias e na verdade depois nem se lembra que a pessoa existe ou a pessoa nem lembra que você existe. No passado era diferente, no passado nós tínhamos um amigo para toda a vida. Né? Hoje em dia talvez nós tenhamos mais conhecidos ou companheiros de alguma jornada, companheiros de algum tempo, que também é interessante, porque nos dá a oportunidade de conviver com mais pessoas, aprender com mais pessoas. Mas eu acho que o ponto ideal aí é a busca primeiro da estabilidade em si mesmo. Né? Quando você é estável, quando você não é uma pessoa destrutiva, quando você não é uma pessoa ácida, quando você não é uma pessoa que busca criar uma atmosfera negativa, a tendência natural é que pessoas de uma mesma espécie se aproximem de você. O ideal é que quando você perceba isso, você também possa entender que você é uma pessoa também interessante para aquelas pessoas. E isso nos faz entender que é necessário criar uma atmosfera positiva sempre. Né? Se você não está bem, se você não está se sentindo bem naquele dia, como as pessoas dizem, todos temos um mau dia, procure ficar em casa, procure refletir, procure meditar, procure melhorar-se,
para então estar em contato com as pessoas. A convivência diária, ela é uma luta. Nós somos provocados o tempo todo, nós somos ridicularizados, criticados. O mundo hoje transita sobre isso. Agora, a sua estabilidade não pode se movimentar através disso. A sua estabilidade ela tem que ser sua. Ela tem que mostrar para que você é importante, que o outro é importante, que a atmosfera que vocês estão criando é importante, que a relação que vocês possuem é importante para você. Agora, é importante que você também tenha condições de ver além das formas, de não estabelecer um ponto de cultivo onde aquilo é meu. Não é porque eu desejo que eu tenho direito, ou não é porque eu gosto daquela pessoa que aquela pessoa tem que atuar da maneira que eu quero. Não. Agora, da mesma forma que quando uma pessoa é tóxica, quando uma pessoa é ácida, eu não tenho a necessidade de seguir este tipo de convivência. Eu acho que eu tenho a necessidade de compreender. Compreender, sim. Mas eu devo buscar atmosferas melhores, devo buscar ambientes melhores, até para que eu possa ter a manutenção desta estabilidade. Isso é o que eu penso.